Essa novela do Hugo Souza com o Corinthians, com o Flamengo, continua se arrastando e o caminhão de besteira que a gente ouve todo dia, tanto nas redes sociais, quanto até alguns sites aí de notícia, alguns jornalistas mal informados, falando coisas que não estão nesse contrato dele, não cabe no mapa. A gente não para de ouvir besteira. E hoje, para resolver esse assunto, eu vou detalhar, vou desenhar todo o cenário atual dessa situação do Hugo Souza no Corinthians com o Flamengo, para não restar mais dúvida. Então, pega a visão, segue o Lucão que a gente vai abordar os seguintes tópicos hoje. O que é um contrato de empréstimo com opção de compra? Qual é a diferença de um contrato com obrigação de compra? O Corinthians pode pagar quando e até quando pelo Hugo Souza? Qual é a forma de pagamento necessária? Se o Flamengo pode negar, se o Flamengo pode chamar o Hugo Souza de volta e quando ele pode chamar, se o Flamengo pode envolver outras questões, outras dívidas do Corinthians para negar um possível pagamento pelo Hugo Souza, ou seja, se ele pode exigir o pagamento do Mateuzinho antes do Hugo Souza e que outras coisas o Flamengo poderia fazer para dificultar com que esse negócio saia. Vamos falar também de pontos divergentes entre discurso do presidente do Corinthians e o presidente do Flamengo, nesse caso o vice de futebol, Marcos Braz. Inclusive o presidente do Corinthians se contradisse em alguns momentos, a gente vai falar detalhadamente que momentos em que houve essa divergência de discurso, quais são as reais chances desse negócio dar errado, o que poderia acontecer para fazer com que o Hugo Souza não fique em definitivo no Corinthians e qual é o motivo de o Flamengo querer tanto com que isso aconteça. O Flamengo vai utilizar o Hugo Souza no elenco ou tem outros objetivos? Tudo isso no vídeo de hoje. Vamos desenhar o cenário Hugo Souza, Corinthians, Flamengo. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje vamos desenhar o cenário atual de Hugo Souza. Muita besteira vem sendo falada na imprensa, nas redes sociais e parece que eles não olharam o contrato do jogador e estão falando aí qualquer coisa na internet. E isso hoje eu vou para você detalhar, desenhar todo o processo que envolve esse empréstimo do Hugo Souza desde o início, tudo que já envolveu, desde o momento em que ele foi emprestado para o time de Portugal, saiu de Portugal, veio para o Corinthians, qual foi o processo todo do Hugo Souza até esse momento e tudo o que pode acontecer daqui para o fim desse processo. Quais são as possibilidades, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, o que esperar e se ele de fato vai ser jogador do Corinthians e quais são as chances de isso não acontecer. Beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque deu trabalho pesquisar todos esses detalhes. Eu tive acesso, não diretamente, mas através de declarações, de vídeos, tanto do jornalista Vene Casagrande, quanto do Marcos Braz, que apresentou detalhes desse contrato e deu toda a planta, todos os detalhes para a gente passar aqui para vocês isso desenhado. Então, curte o vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Então vamos começar do começo. Corinthians foi atrás do Flamengo para tentar o empréstimo do Hugo Souza. Ano passado. Ano passado não, esse ano, porque ele chegou agora no meio do ano. Então, Hugo Souza contratado pelo Corinthians por empréstimo junto ao Flamengo, empréstimo válido até o fim desse ano. Beleza? O empréstimo teve um pagamento já inicial de 200 mil euros, que aí equivale mais ou menos uns 1 milhão e 200 mil reais,
contrato de empréstimo. Porém, nesse contrato de empréstimo existe uma cláusula de opção de compra. O que é opção de compra? Como o nome já diz, o time que está com o jogador emprestado jogando por ele tem uma opção de, até o fim do empréstimo, pagar um valor, e esse valor será o equivalente à compra do jogador ou a uma porcentagem da compra do jogador. Nesse contrato do Flamengo, o valor estipulado foi, além dos 200 mil pagos pelo empréstimo, 800 mil euros para compra de 50% do jogador. Sei que no último vídeo eu falei 60, depois até me corrigiram e realmente eles estavam certos. Seria para compra de 50, porque o Flamengo tem 40 mais esses 50, então o Flamengo ficaria com 40, Corinthians ficaria com 50 quando fizer o pagamento, e 10% é de terceiros, não sei exatamente se é do jogador ou se é dos empresários, mas certo é que os 800 mil euros seriam para aquisição de 50% do Hugo Souza com direitos federativos, que é parte do jogador do Corinthians e também o direito do jogador atuar pelo clube. Então, esse é o acordo. E aí entra até alguma questão de um ponto que a gente vai falar mais na frente, uma divergência, mas que já veio à tona o que aparentemente é o correto, que é quando o Corinthians tem ou pode fazer esse pagamento. Ele tem a opção de comprar o Hugo Souza por 800 mil euros agora, a partir de outubro, a partir do dia 10, segundo o presidente do Corinthians, porque a princípio foi dito tanto por Corinthians quanto por Flamengo que seria dia 1º. Mas vamos considerar o que está sendo dito atualmente, dia 10. Mais na frente a gente discute essa questão da divergência de datas. A partir do dia 10, ou seja, do dia 10 até o fim do período do empréstimo, o Corinthians tem essa possibilidade de pagar os 800 mil euros e ter o Hugo Souza, 50% dele, e continuar utilizando por ser um jogador definitivamente do Corinthians. Beleza? Opção de compra. Se o Corinthians não quiser, ele opta por não pagar. Terminou o contrato, ele volta para o Flamengo. Opção de compra, não é opção de venda. Ou seja, se o Corinthians pagar, o Flamengo tem que vender, porque o Flamengo já aceitou esse valor e essa porcentagem no momento em que ele emprestou. Não tem a opção de não vender nesse momento. O Flamengo só tem a opção de negar 800 mil euros à vista depois do fim do contrato de empréstimo. Então, aí está o ponto-chave da opção de compra. Ele só é opcional para o Corinthians. O Corinthians tem a liberdade de comprar ou não. O Flamengo não tem a liberdade de negar o pagamento à vista de 800 mil euros. Pagou, 50% do Hugo Souza são do Corinthians e o Hugo passa a ser jogador do Corinthians. Qual é a diferença do contrato de obrigação de compra? É que, nesses casos, o clube estipula um valor a ser pago no fim do empréstimo para aquisição de uma determinada porcentagem e esse valor tem que ser pago pelo clube. Não é esse caso do Hugo Souza com o Corinthians. É uma opção. Então o Corinthians pode pagar ou não. Beleza? Segundo ponto, até quando o Corinthians pode pagar? Até o fim do contrato de empréstimo. Terminando o contrato de empréstimo, ele pode até tentar fazer uma proposta nesse mesmo valor, mas aí o Flamengo tem a opção de negar e aí tem que haver uma nova negociação. Forma de pagamento. Corinthians precisa pagar à vista os 800 mil euros à vista. Depósito do dinheiro total para o Flamengo. E aí existe até uma outra hipótese de, caso o Corinthians não tenha o dinheiro, ele tem que apresentar garantias bancárias, uma garantia da operação financeira. Porém, nessa hipótese de garantia, o Flamengo pode negar. Tem que ser uma garantia que o Flamengo aceite. Certo? Então,
Aí vai entrar até um outro tópico depois, mas ou seja, o Corinthians não tendo valor à vista no momento, ele só pode comprar quando tiver, para não depender de resposta do Flamengo. Caso ele queira apresentar uma operação com garantias financeiras, aí sim o Flamengo tem como negar. Beleza? O Flamengo pode negar, como eu falei lá no início, opção de compra não é opção de venda. Corinthians pagou à vista, Flamengo não tem o que falar, não pode falar nada. Tem que vender na mesma hora, vai passar a papelada, a documentação, 50% do Hugo vão ser do Corinthians se ele apresentar os 800 mil euros na hora. Na outra hipótese de garantia financeira, aí sim o Flamengo pode negar, como eu acabei de falar. O Flamengo pode chamar o Hugo de volta, afinal ele está emprestado. Então, é só chamar de volta. Não. Existem muitos contratos em que sim, que o clube que empresta pode chamar a qualquer momento de volta, mas nesse caso não. Principalmente nesses contratos de empréstimo que envolvem opção de compra e obrigação de compra, é muito comum que não haja essa cláusula de chamar de volta. Então, não existe essa possibilidade. Cláusula de o jogador enfrentar o clube que está emprestando. Nesse caso existe, inclusive foi a pauta da última semana, todos os jogos em que o Hugo Souza jogar pelo Corinthians contra o Flamengo, o Corinthians precisa pagar 500 mil reais para o Flamengo. A princípio, nesse tipo de cláusula, o pagamento ele tem que ser feito antes do momento em que o jogador vai entrar em campo. Porém, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, não foi feito o pagamento antes. O Flamengo também não quis problematizar, fez a notificação do Corinthians depois do jogo para receber e na sexta-feira foi feito o pagamento pelo Corinthians. Ó, frase rara essa aí, hein? Pagamento feito pelo Corinthians. E aí, tudo certo. Já tinha acontecido em um jogo anterior do Brasileirão, então 500 mil por jogo e independente de valores pela compra, não vai ser abatido, nada, são 500 mil reais por jogo e a cada jogo que vier que eles queiram usar o Hugo Souza e ainda não tenham adquirido o passe dele, tem que pagar os 500 mil. Então, o Flamengo, outro ponto agora, ele pode tentar negar essa possível compra do Hugo Souza. O Corinthians foi e depositou os 800 mil, o Flamengo diz não quero aceitar porque vocês estão me devendo por volta aí de 16 milhões das parcelas faltantes do Mateuzinho. Então, esse dinheiro que você botou aqui eu vou usar pro Mateuzinho e o Hugo Souza não tá vendido. Só vou aceitar depois de vocês pagarem tudo do Mateuzinho, aí eu aceito o dinheiro do Hugo Souza. O Flamengo pode fazer isso? Não. O Flamengo fez um acordo pelo Mateuzinho, que ainda não foi pago totalmente, está com parcelas atrasadas, mas é um contrato à parte. Com o Mateuzinho, o Flamengo aceitou garantias financeiras que envolvem a Brax, que é uma empresa que faz o gerenciamento das placas esportivas, e com esse não pagamento do Corinthians, caso ele permaneça, no ano que vem, a Brax, no momento em que ela for pagar a parte relacionada ao Corinthians das placas daquele ano de publicidade, ela vai repassar o valor todo que o Corinthians deve ao Flamengo diretamente para o Flamengo e não paga ao Corinthians esse valor. Ou seja, se o Corinthians não pagar até lá, o valor vai sendo corrigido com juros, toda a correção monetária necessária, mas vai ser diretamente paga da Brax para o Flamengo. Então, é uma operação totalmente à parte. Mateuzinho é Mateuzinho, Hugo Souza é Hugo Souza. Se a partir do dia 10, Corinthians pagar os 800 mil e disser esses 800 mil são pela compra do Hugo Souza, Flamengo não pode colocar Mateuzinho na jogada e dizer que aquele dinheiro ele quer considerar como compra do Mateuzinho. Não, isso não pode. Cada caso é um caso. Beleza? Então, próximo ponto. Aí, voltando até uma coisa que a gente falou no início. Pontos divergentes nessa história toda. Que até em um dos vídeos passados eu comentei. O presidente do Corinthians, ele tá desde o início
com um discurso alinhado com o Marcos Braz, com tudo que vem sido divulgado desde o início do processo, que é, a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians tem a possibilidade de fazer a compra com os 800 mil euros da porcentagem do Hugo Souza. E aí tudo certo, já temos o dinheiro, não vai ter problema nenhum. Lembrando que dia 1º foi exatamente a véspera do jogo de ida Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Porém, no dia 1º, isso no dia 30 de setembro, ele deu uma entrevista reforçando isso, tá? Temos dinheiro, tá tudo certo, não vai ter problema nenhum. Bateu no dia 1º, começou a pipocar notícia aí nos sites Globoesporte.com, uma série de sites falando: olha, o presidente do Corinthians, ele se enganou, se atrapalhou lá, e o time financeiro do Corinthians notificou a ele que, na verdade, o Corinthians só pode fazer o pagamento, só pode adquirir o Hugo Souza a partir do dia 10. E aí, gera aquela pulguinha atrás da orelha. Por quê? É claro que o presidente do Corinthians não quer ficar mal com a torcida. Então, seria uma desculpa muito plausível, muito aceitável pela torcida. Ele não pagou porque ele não podia pagar, porque só a partir do dia 10. Mas por que está sendo dito dia 1º por todos os lados, por quem bolou esse contrato, que foi a diretoria do Flamengo, por quem assinou o contrato como clube que vai receber o jogador, que foi o Corinthians, a imprensa, todo mundo. Inclusive o Vene Casagrande disse há uns 2 meses atrás, quando se começou essa conversa, que ele teve acesso ao contrato com a diretoria do Flamengo, e sempre mencionando o dia 1º. Então, eu tô falando isso tudo porque tem cara de o Corinthians não estar com dinheiro para pagar à vista e já saber que o Flamengo não vai aceitar outra forma, não vai aceitar garantia nenhuma, e aí jogou essa aí de dia 10 para ver se a imprensa engolia, se a torcida do próprio Corinthians engolia, para não ficar muito no pé dele, mais do que já tá. E calhou de, nesse meio tempo de recebermos essa notícia meio esquisita, começou a pipocar, como já estava começando esses rumores, um monte de notícia de patrocinador saindo do clube, o patrocinador anterior botando o Corinthians na justiça e ganhando um bloqueio de bens, uma penhora de mais de 20 milhões por conta de quebra do contrato anterior. E aí, para completar, o patrocinador seguinte, outra casa de aposta, que é essa que está envolvida com os problemas, pulando fora, dizendo que não consegue garantir nem o contrato do Memphis, que eles tinham aparentemente acordado de cobrir boa parte. Então, uma série de notícias negativas do ponto financeiro, calhando com essa desculpa meio esfarrapada do presidente, que pode ser um problema financeiro que ele não quis abrir e usou essa questão do dia 10, porque ele devia ter uma projeção, aí, uma perspectiva de que ele teria esse dinheiro no dia 10 para pagar. Mas aí é um ponto divergente, que até a gente ter uma foto, um acesso direto ao contrato, a gente não pode falar com todas as palavras quem é que está com razão. E aí, os 2 últimos tópicos. O primeiro é: quais são as chances do negócio dar errado? A chance de dar errado, basicamente, falando assim, sem nem olhar o lado do Flamengo, é o Corinthians não ter o dinheiro até o fim do empréstimo. Se o Corinthians não conseguir ter 800 mil euros para fazer o pagamento até o fim do período de empréstimo, aí isso vai dar errado. Não digo nem que pode dar errado, não. Digo que vai dar errado, porque vai entrar a resposta nesse próximo tópico. Motivo do Flamengo querer que esse negócio não saia. Por quê? O Hugo Souza se valorizou demais depois que foi pro Corinthians. Então, se você pegar a qualidade de hoje do Hugo, não se compara com a qualidade do Hugo da época do Flamengo. Então ele tá valendo muito mais. Então, se você for parar para ver a negociação daquela época,
foi ruim. Foi muito ruim. 800 mil euros, 1 milhão de euros, se somar com o valor inicial, é muito pouco perto do que o Hugo tá jogando hoje. Então, se o Corinthians não consegue o dinheiro, não faz o pagamento, o Flamengo consegue vender por muito mais. Até pro próprio Corinthians. Mas, como eu digo já em outros vídeos, eu acho difícil, porque o Corinthians, apesar de estar afundado em dívida, ele tem uma folha salarial milionária. Então, é mais fácil para ele dar umas garantias financeiras para outros credores e garantir o Hugo do que perder o Hugo também, que é um destaque do elenco atual. E aí a torcida viria abaixo em cima dele. E é isso. O cenário é esse. Eu não vou voltar, não vou recapitular agora tudo, porque tá detalhado do início ao fim. Então, qualquer coisa vocês voltam. Eu vou dividir por tópicos o vídeo aqui também. E acho que agora tá todo mundo pronto para não ficar caindo mais nessas fake news, nessas besteiras que o pessoal vem falando na internet aí. Tem muito. E eu não falando só de lado de Flamengo ou lado de Corinthians, não. Tem gente dos dois lados falando muita balela, muita besteira. Então, vamos pegar isso aqui como uma base e até para nossas conversas com os amigos, com quem a gente for discutir isso. Aqui estão todos os detalhes do contrato. Não tirei também da mente, não. Isso foi pesquisado e esse é o cenário atual de Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. O que pode acontecer, qual é o cenário atual e o que aconteceu até esse momento. Beleza? Curte esse vídeo, compartilha com os amigos que estão ouvindo muita baboseira aí, muita fake news sobre esse caso. Compartilha com todo mundo para saber detalhadamente, desenhado, qual é a situação real do Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. Não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até a próxima. Valeu, um abraço, pega a visão, segue o Lucão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima.